Amém? Pede para o irmão do seu lado aí fazer silêncio. Mateus 6, 25. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim. Vou ler na versão Almeida Revista Atualizada hoje, tá bom? Depois eu te explico o porquê. Normalmente eu leio na NVI, né? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que você deve comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que você vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, você não vale mais que um passarinho? Qual é de vocês que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora na sua vida? Um côvado na sua vida. E por mais que andais ansioso quanto ao vestiário, por que vocês andam ansiosos? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Ou com que vestiremos? Porque é os gentios que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe de tudo que você precisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos como igreja do Senhor. Ó Deus, o Senhor habita no meio do teu povo. O Senhor faz habitação em nosso meio. E pedimos que essa palavra venha falar ao nosso coração, venha nos edificar, venha nos fortalecer e venha nos trazer vida para a glória de Deus. Amém? Presta atenção aqui em mim. Certa vez um homem, ele precisava atravessar uma ponte. E quando ele precisava atravessar essa ponte, ele olhou, era uma ponte de madeira, já envelhecida. Então ele ficou pensando, será que essa ponte me aguenta? E se eu for atravessar essa ponte e as madeiras quebrarem? E se as cordas não forem grossas o suficiente para aguentar o meu peso? E se eu cair na água gelada e não conseguir nadar e morrer? Então, desde manhã até a tarde, ele sentou ao pé da ponte e começou a imaginar ele caindo da ponte. Começou a imaginar ele caindo na água e morrendo afogado. Então o coração dele disparou. As suas mãos ficavam suadas. E ele ficava paralisado. Ele ficou nessa luta, imaginando a travessia da ponte durante todo o dia. Ao fim do dia, ele finalmente tomou coragem de atravessar a ponte. E quando ele começou a atravessar, ele percebeu que a ponte tinha cordas grossas o suficiente para aguentar muitos homens que passassem por ela. Ele percebeu também que as madeiras eram fortes o suficientes para aguentar o seu peso. Mas, além disso, em cada extremidade da ponte, tinha uma rocha que segurava as extremidades daquela ponte. Então ele pensou, quantas vezes no meu dia eu sofri à toa? Meu coração disparou. E quantas vezes eu imaginei eu caindo da ponte e morrendo à toa? Você sabe qual é o nome disso? Quem já viveu isso? Pode falar mais alto, por favor. Ansiedade. Quantas pontes você imaginou atravessando essa semana? Quantas pontes você imaginou atravessando na sua vida
e te deu taquicardia, te deu suadeira fria, e você imaginou, será que eu devo atravessar? O texto que nós vamos ver hoje, Jesus, ele dá continuidade ao seu ensino na semana passada. Qual foi o ensino de Jesus na semana passada? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E aí nós aprendemos que coração segue tesouro. Nunca tesouro segue o teu coração. E aí Jesus disse, se o seu tesouro está na terra, o teu coração está nas coisas da terra. Mas se o seu tesouro está no céu, o seu coração também está no céu. Os seus olhos têm sido bons. Como você tem enxergado a vida? Você tem enxergado a vida da perspectiva de Deus ou da sua perspectiva? E Jesus terminando dizendo sobre dois senhores. Não tem como você servir a Deus e a Mamon. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como você servir a Deus e às riquezas. E agora Jesus continua nos ensinando ainda sobre o texto da semana passada. Por isso, se você for ver no versículo 25, Jesus vai dizer, portanto, por isso, por causa disso, por causa do que eu te ensinei semana passada, é que você não deve andar ansioso. É tudo uma questão de onde está o seu coração e de que Senhor você tem servido. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, se Deus é digno de confiança, meu coração não pode ser ansioso. Se Deus é digno de confiança, o meu coração não pode estar dividido entre a fé e a ansiedade. Por isso o tema da minha mensagem hoje é cidadãos do reino. Quantos aqui são cidadãos do reino? Livres da ansiedade. Eu vou repetir de novo, você vai dar um glória a Deus. Amém? Cidadãos do reino, livres da ansiedade. Sabe, irmãos, a primeira coisa que Jesus nos ensina nesse texto é uma ordem, um mandamento. Jesus não negocia. Jesus não pergunta se você quer. Jesus dá uma ordem. O que Jesus disse? Não andeis por isso, por causa do que nós falamos semana passada, que nós não confiamos no dinheiro, nós não confiamos na riqueza, nós confiamos no Pai. Por causa disso, não andeis ansioso. Você sabe, poucos pecados nos traz orgulho. Ninguém se orgulha de ser ignorante. Ninguém se orgulha de ser viciado em pornografia. Ninguém se orgulha de adulterar. Mas nós nos orgulhamos de ser ansioso. Você já percebeu isso? Sabe o que é, pastor? Eu sou tão ansioso, parece bonito. Esse é um pecado que nós damos um nome bonito. Sabe o que é, pastor? É que eu não consigo dormir. E nós achamos isso legal. Mas Jesus está nos dizendo, por isso, ou seja, por causa do ensino que nós tivemos semana passada, não ande ansioso. Pastor, mas o que é ansiedade? A palavra ansiedade, e a NVI, traz não se preocupe. E é um bom nome também, é uma boa tradução, não se preocupe. Mas eu quis usar a ara, porque ela traz não ande ansioso. A palavra ansiedade no grego, que é merimanal, significa coração dividido. Coração dividido. É um coração, pensa numa mãe que ela, ao mesmo tempo, ela quer dormir, mas ela sabe que o filho ainda não chegou. Então, ao mesmo tempo, ela diz, Deus cuida do meu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, eu não vou dormir enquanto meu filho não chegar. Isso chama-se merimenal no grego. Se chama ansiedade, coração dividido. Você sabe, essa palavra, coração ansioso, Jesus usa para Marta. Marta, Marta, por que você se inquieta com tantas coisas? Por que você está preocupada com tantas coisas? É a mesma palavra para ansiedade.
Por que você, Marta, está preocupado em fazer tantas coisas? Em Lucas 10, 38 e 42. É merimenal, é a mesma palavra, só que o tradutor colocou como: Marta, por que você se inquieta? Marta, por que você está preocupado com tantos afazeres? Você quer ver uma outra palavra, que é a mesma no grego? Lembra da semente? O semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram a semente. Por isso ela não teve raiz. A palavra sufocar é a mesma que ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É quando você estrangula, quando você sufoca, quando você não consegue respirar, quando você não consegue fluir. Portanto, andar ansioso é muito mais do que você ser prevenido. Poxa, eu vou fazer um planejamento para pagar minhas dívidas. Isso não é ser ansioso. Eu vou fazer um planejamento para essa semana. Essa semana eu vou acordar cedo, vou orar, amém? Vou ir para a academia. Nossa, não ouvi nenhum amém. Misericórdia. Essa semana eu vou para a célula. É um planejamento. Eu vou guardar dinheiro esse mês. Esse mês finalmente eu vou dar meu dízimo. Aleluia. Vou parar de ser relaxado financeiramente. Isso não é ser ansioso. A Bíblia não está nos dizendo para nós não planejarmos. A Bíblia está nos dizendo algo além. Ser ansioso é você inverter as coisas. Qual é a inversão das coisas? A inversão das coisas, Jesus diz no versículo 25, presta atenção. O que é mais importante? A tua vida ou a comida que você come? Oi? Para alguns é a comida que come. Ele acaba. Não tem problema acabar minha vida na fritura. Minha vida não importa. O que importa é o frango frito. O que Jesus está dizendo, o que é mais importante para você é a sua roupa ou o seu corpo? Você sabe quando que você inverte? É quando a tua vida se torna menos importante do que aquilo que você busca para vestir. Aí você passa a viver ansioso por causa disso. E a sua vida vive em função disso. Você sabe o que era ansiedade? Ansiedade é a bebida ser mais importante do que o corpo. Jesus está dizendo, você está invertendo as coisas. Irmãos, você sabe qual o país mais ansioso do mundo? Você chuta? Nós somos campeão, nós não somos campeão do mundo mais no futebol. Não somos mais o país do futebol faz tempo, desde 2002. Mas tem uma coisa que nós somos o país. Esse título ninguém nos tira. Você sabe qual é? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Diagnosticado, nós temos 18.600.000 pessoas diagnosticadas com ansiedade. Fora os que não foram no médico. Pastor, você está dizendo que toda ansiedade é resultado de incredulidade? Você está dizendo que toda ansiedade é resultado de falta de confiança no Pai? Presta atenção em mim, olha para cá, para você não dizer por aí o que eu não disse. Não. Nem toda ansiedade é falta de fé. Existe ansiedade que é um problema hormonal. Por exemplo, problema de tireoide. Hipertireoidismo. Tem uma irmã aqui da igreja que eu falo as coisas, né? Os irmãos vêm, depois eles não me contam mais. Mas eu vou falar mesmo assim. Tem uma irmã da igreja que falou assim para mim, me ligou, desesperada. Eu falei, o que foi, irmã? Ela falou, pastor, estou com problema de tireoide. O médico disse que eu tenho tireoide. Eu falei, irmã, mas tireoide todo mundo tem. Tireoide é um órgão. Vocês não sabiam disso também? Você sabia que você tinha tireoide. E a tireoide, ela é responsável por regular os seus hormônios. Então, às vezes, a ansiedade que você tem não é falta de fé. É falta de você fazer um exame, tomar um remédio, passar no psicólogo e resolver seu problema.
Tem gente que o problema é porque ele está com os hormônios desregulados. Então, várias coisas podem acontecer. Mas será que nossa ansiedade é por causa disso mesmo? Sejamos honestos aqui. Vamos fazer antes de você tomar o remédio, e amanhã cedo no médico, vamos fazer um autoexame. A nossa ansiedade é por causa dos hormônios? Ou a nossa ansiedade, irmãos, é porque nós não temos confiado em Deus? Vamos ser honestos. Eu vivo ansioso com coisa básica da minha vida, como comida, bebida, como as coisas do dia a dia, porque eu não confio no Pai? Será que a minha ansiedade não é por causa do celular? Você sabia? O seu celular ela tem uma luz azul, é luz azul mesmo. Essa luz natural, ela só libera, natural, o solzinho, só libera às 7 da manhã, que é para você acordar. Mas se você usar 5 horas do seu celular, ela vai estar liberando essa luz para você despertar e acelerar, e deixar você acelerado 5 horas da sua vida. Aí você fala, não, pastor, é o capiroto. É porque eu estou de TPM. Será que é mesmo, irmão? Ou será que é porque nós não oramos e passamos o dia inteiro no celular? Agora, entenda algo. Eu vivo ansioso. Será que a minha vida, eu confio no Pai amoroso? Porque o texto aqui está usando a ansiedade como um exemplo. Mas será que eu confio no Pai? Ou será que eu sou o homem da ponte, pensando se eu quero passar ou não, irmãos? Será que desses 18 milhões, metade é médico mesmo? Ou metade é porque nós não temos confiado no Pai que nos escolheu? A segunda coisa que Jesus deixa para nós, primeiro Jesus dá um mandamento. Jesus não pergunta se você quer deixar de ser ansioso. Jesus não fala, e aí, você quer vencer a ansiedade? Jesus não pergunta isso para você. Jesus fala, não ande ansioso. Ai, pastor, mas meu problema é médico. Então vai no médico, Deus deixou o médico, deixou o medicamento, mas não ande ansioso. O meu problema é por causa do celular, então joga essa porcaria fora. O meu problema é porque eu não oro, então joga fora. Mas há uma ordem de Deus para nós, não ande ansioso. E eu vou te falar, ansiedade não é um pecado bonito. Ponto. Ponto. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Irmãos, Deus deixou os médicos para te ajudar nisso. Deus pode te curar hoje. Mas a primeira coisa, pare de romantizar a ansiedade. Ansiedade não é bonito. Não é legal. Se você tivesse com câncer, você ia clamar a Deus para ser curado, sim ou não? Mas a ansiedade nós aceitamos na nossa vida. Não aceite, foi uma ordem de Jesus. Você não nasceu para viver ansioso. Você não nasceu para viver sem dormir. Você não nasceu para dar taquicardia, para suar frio, para viver desesperado com medos inexistentes. Deus te chamou para viver em paz. E você pode ficar bravo comigo que eu também não estou mais ansioso com essas coisas também. Aleluia. A segunda coisa que Jesus disse, irmãos, é o seguinte, a ansiedade, a segunda coisa, o primeiro é, não ande ansioso, é uma ordem. A segunda coisa que Jesus diz para nós é, ansiedade é inútil. Ansiedade é incoerente. Vou repetir de novo, ansiedade é inútil. Ansiedade é incoerente. Pastor, por que você está dizendo isso? No versículo 26, Jesus vai dizer assim, versículo 26, acompanha comigo. Observem as aves do céu, não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiro, contudo o Pai Celeste os alimenta. Irmãos, quando você está ansioso, você perde a razão, sim ou não? Sabe, o cara, ele acordou de madrugada com ansiedade, assim,
E aí ele acordou com sede, boca seca, rapaz. E aí ele olhou na porta, ele viu um vulto. E quando ele viu o vulto, ele falou: alguém invadiu a minha casa. E ele ficou na cama, sentado. E ele falou: se eu acender a luz, ele me ataca. Se eu gritar para o socorro, não dá tempo de chegar. E ele ficou sentado na cama. Ele falou: de repente ele ainda não me viu. E ele ficou tremendo. E ele olhava. E aí foi passando o tempo. Ele passou. Quando chegou de madrugada, bateu os primeiros raios solares. Era a blusa dele que ele tinha deixado pendurado, filho. Então, quando você está ansioso, Jesus fala: ei, ansioso, deixa eu te trazer para a terra de novo aqui. Vem cá. Ô cara pálida. Eu vou te mostrar um negócio que para você não liga, você não dá valor. Olha as aves do céu. Está vendo aquele pardal lá? Aquele pardal é criatura de Deus. Você é filho. Você está vendo aquele pardal lá, cara pálida? Aquele cara não tem emprego fixo. Ele não tem casa. Mas o pai sustenta a criatura. Você acha que o pai não vai sustentar você que é filho? E você está sem dormir por causa do feijão de amanhã. Jesus está dizendo: você não está entendendo o quanto você está sendo coerente, não, incoerente, não. O quanto a ansiedade te rouba o bom senso. Jesus olha para eles e fala assim: vem cá, olha o lírio. Você está vendo o lírio? Irmão, o lírio é uma planta que lá na Palestina é igual capim, filho. Lírio dá em todo lugar. Aí Jesus diz assim: você está vendo o lírio? Esse lírio aqui, ó, qualquer homem pode passar, arrancar o lírio e jogar na fornalha. Mas o pai pega o lírio, que para você é inútil, e o pai veste melhor do que vestiu Salomão. Você acha que você que é filho, o pai que veste melhor uma flor, não vai vestir você que é filho amado de Deus? E por isso você está sem dormir. Ai, pastor, então você está dizendo que eu não preciso trabalhar? Não. 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: quem não trabalha, que também não coma. E olha para cá. Jesus, o texto é maravilhoso, porque Jesus diz assim: olhai as aves do... Não é ave do ninho. Você sabe o que é ave do ninho? Já que o pastor falou que o meu pai me sustenta, eu vou ficar na minha cama, dormindo, porque eu sou ave do ninho. Não, ele sustenta a ave do céu. Mas a ave acorda de manhã do ninho dela e ela sai voando, sabendo: eu não estou preocupado, porque o Deus que me criou, Ele vai me sustentar. O lírio está lá, os homens não se importam com ele, ele também não se importa com os homens, mas as suas raízes buscam alimento na terra, porque sabe que o Criador sustenta. Quanto mais o Pai Celestial vai sustentar você, que não é passarinho, que não é planta, que não é capim, que não é criatura, você é filho amado de Deus. Diz que certa vez, a pombinha perguntou para o pardal, falou: pardal, por que os seres humanos acordam de manhã tão inquietos? Por que eles correm para lá e para cá o dia inteiro? Aí o pardal respondeu: é porque eles não sabem o pai que eles têm e que o sustenta. Ô irmão, se você tivesse revelação de que você não é criatura, mas de que você é filho de Deus, nunca mais você ia ficar sem dormir. Nunca mais você ia perder o sono, preocupado com as coisas do amanhã, porque o Pai tem cuidado de você. Deixa eu te falar uma coisa. No Getsêmani, Jesus ficou inquieto. No Getsêmani, Jesus, ele suou gotas de sangue. No Getsêmani, Jesus levou toda a preocupação para que você não tivesse que ficar sem dormir, para que você não levasse essa preocupação sobre a sua vida. Jesus levou toda a angústia que tinha que levar naquele Getsêmani. Eu vou te contar mais, Romanos 8:32, projeta para mim, por favor. O Pai que sustenta as criaturas, olha o que Ele fez conosco. Aquele que não poupou o seu próprio
Filho, quando eu e você éramos inimigos de Deus. Antes, por todos nós, porventura, Ele não vai te dar todas as outras coisas que você precisa? Você acha que Ele não vai te dar moradia? Ele te deu Jesus, Ele não vai te dar moradia. Ele te deu Jesus, você acha que Ele não vai te dar roupa para vestir? Ele te deu Jesus, você acha que Ele não vai te dar um emprego? Ele te deu Jesus, você acha que Ele não vai te libertar? Ele te deu Jesus, irmãos. Portanto, toda incoerência, toda ansiedade é uma incoerência. O que esse texto nos ensina? Que aqueles que antes confiavam nas riquezas, aqueles que antes confiavam nas coisas aí de fora, quando eles vieram para Cristo, eles agora têm um Pai. Qual que é o ponto central desse texto? O Pai. Eu tenho um Pai que eu posso confiar. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais vou te abandonar. Aquele que morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos, porventura nos dará graciosamente todas as demais coisas, todas as coisas que nós precisamos, o Senhor vai nos dar nesses dias. Será que você pode, por um instante, fechar os seus olhos? E você pode fazer uma oração de confiança ao Pai? Será que você pode dizer: Pai, eu quero confiar no Senhor. Pai, eu sei que a ansiedade é inútil. Eu sei que a ansiedade não serve para nada. Eu sei que eu sou incoerente quando eu ando ansioso. Mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Aleluia. Se você fez essa oração, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, irmãos. Quando você estiver preocupado, olha para o pardal que fica na sua casa. Quando você estiver preocupado, olha assim: pastor, lá não tem lírio. Mas olha para a planta que está no seu quintal. Olha para a planta que está na rua e fala: se Deus sustenta essa planta, se Deus sustenta esse pardal, quanto mais o Senhor vai me sustentar, porque eu sou filho dele. Aleluia. Terceira coisa, a primeira, é que a ordem de Jesus, irmãos, desculpe eu te falar, a ordem de Jesus é: não ande ansioso, não é uma opção. Ponto. Segundo, a ansiedade, Jesus demonstra, ser ansioso é inútil, não serve para nada. Serve para uma coisa. Eu vou te dizer para que a ansiedade serve. Para te dar úlcera no estômago. Para isso ela serve. A ansiedade, ela serve para acabar com o seu coração e diminuir os dias da sua vida. Para isso ela serve. Mas ela é inútil, porque a ansiedade, ela destrói o hoje e destrói o amanhã. Você não vive bem nem o hoje e nem o amanhã. Porque hoje você está preocupado com o amanhã. Aí quando chega amanhã, você está preocupado com depois de amanhã. E você nunca tem uma vida plena em Jesus. Terceira coisa. A ansiedade não é compatível com os filhos de Deus. Vou te dizer de novo. A ansiedade não é compatível com o filho de Deus. Tem uma coisa que não combina com o filho de Deus. Sabe qual é? Ansiedade. Lá no versículo 31, diz assim, versículo 31. Portanto, 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos... Essas são coisas básicas. E nós nos preocupamos com coisas que nem são básicas, que é luxo. Aí ele diz: porque os gentios, ou seja, aqueles que não são filhos, é que se preocupam com essas coisas. É doído, né? Jesus chega já dando no meio. Fala: não se preocupa com isso. Sabe quem se preocupa com isso? Quem não é filho. Aí ele continua dizendo: pois o vosso Pai Celeste sabe que você precisa de todas essas coisas. Eu quero trazer você de volta aqui, porque eu não estou dizendo que filhos de Deus não ficam ansiosos. Filhos de Deus pode chegar num nível de ansiedade e tirar a própria vida. Sabia disso?
filhos de Deus pode ficar ansioso a tal ponto de se cortarem. Eu conheço filhos de Deus, crente legítimo, nascido de novo, que não dorme bem à noite. O que Jesus está dizendo não é que se você é ansioso, você não é filho. O que ele está dizendo é que os filhos não deveriam ser ansiosos. O que eu estou te dizendo é que existe ansiedade que é médica, que é patológica. E Deus deixou médico e remédio para você se cuidar. Não tem problema nenhum você ir no psiquiatra e no psicólogo. Assim como você vai no ortopedista para cuidar do joelho que está estralando. Não tem problema nenhum. Agora, Jesus também não está dizendo que não é para você orar. Se o Pai sabe de tudo que eu preciso, eu nem vou orar por isso. Não. Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu. Vocês sabem orar o Pai Nosso. Mas um do trecho do Pai Nosso é o quê? Dá-nos o pão de cada dia. Interessante que ele não nos ensina a pedir o pão do ano inteiro. Você já pensou? Ele nos ensina a pedir o pão, a dependência diária de Deus. O Pai que dá todo dia. E todo dia você volta e fala, Pai, o Senhor sabe do que eu preciso. A grande questão aqui é que o nosso foco não deve ser o pão. O nosso problema é que a nossa vida tira os olhos do Pai e passa para o pão. Passa para a roupa. Passa para a comida. E nós vivemos em função, não do Pai, mas das coisas que o Pai pode nos dar. O que o Senhor está nos dizendo o seu foco agora é a sua confiança. Não viva em função dessas coisas. Filhos de Deus não deveriam ser pessoas ansiosas. E eu vou ser sincero para você. A maior parte das coisas que nós somos ansiosos é por coisas que nós não precisamos. Nós compramos um monte de coisa que nós não precisamos. Para nós nos afirmarmos uma identidade. Porque nós não estamos firmados na identidade do Pai, de quem nós já sabemos de que somos filhos. Agora, os filhos de Deus não deveriam ser pessoas ansiosas. Por quê, pastor? Só por causa do mandamento? Não, por causa do Pai que você tem. Por que o gentil fica ansioso? Porque ele não tem Deus como Pai. O que João 1,12 diz? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram da carne ou do sangue, mas que nasceram do Espírito. Portanto, você é filho. E você não deveria ter uma vida ansiosa como aqueles que não são filhos. O John Stott, ele diz assim, a ansiedade dos gentios ou dos pagãos decorre de um Deus desconhecido. Por que eles são ansiosos? Porque eles não conhecem a Deus. Eles não sabem que tem um pai. Ele é como um filho órfão. Ele não tem um pai para estar perto. Mas, o Filho de Deus, ele tem uma confiança. Qual que é a confiança do Filho de Deus? Ele conhece o pai que tem. E se o pai dele cuida do pardal, se o pai dele cuida da planta, não cuidaria dele? Eu quero dizer algo para você. Quanto mais você tem confiança no Pai, menos ansioso você vai ser. Por que o apóstolo Paulo nos chama a vencer a ansiedade por meio da oração? Porque quanto mais eu oro, mais eu sou íntimo de Deus. Quanto menos eu oro, mais distante eu estou do Pai. Mas quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais íntimo de Deus você vai ser. Sabe, tem um irmão na Inglaterra que ele tinha um orfanato. Ele chegou num nível de confiança tão grande que ele tinha centenas de crianças sobre a tutela dele. Mas ele tinha uma confiança tão grande no pai, que
Ele sentava na mesa e às vezes naquela manhã não tinha nada para dar para aquelas crianças. Mas ele sentava na mesa. O segundo nome dele é Miller, o primeiro eu não estou lembrando agora. E ele sentava na mesa e falava: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. E algumas vezes, você sabe o que acontecia? Chegava alguém com leite, com pão, falava: o senhor não quer essa doação? Alguém tinha comprado, mas eles desistiram da compra, e agora a gente ia jogar fora, o seu orfanato não está precisando. Irmãos, o Senhor nos chama para andar sobre as águas. Você sabe o que é o medo? O medo é o antecipar e colocar coisas que Deus nunca deixou para nós. Você sabe o que é o medo? Eu estou no barco, Jesus está andando sobre as águas. O que a ansiedade me diz? Oi? É um fantasma. É um fantasma. Aí, Jesus disse: oh, sou eu. Então se é o Senhor, deixa eu andar sobre as águas. Porque nós queremos, qual que é o nosso problema? Nós queremos provar a Deus. Quando nós deveríamos olhar pelas águas, e se nós estamos vendo um vulto branco, nós podemos dizer: eu tenho certeza, é o Senhor que está vindo sobre as águas. Ah, mas e se for o capiroto? O Senhor está conosco do mesmo jeito, Ele vai partir em retirada. Porque a nossa confiança está no Pai que nós servimos. E o Pai que você serve nunca te abandona. Você crê nisso, irmãos? Quarta coisa. Como eu venço a ansiedade? Quantos aqui querem ser cidadão do reino, livres da ansiedade? Dá um glória a Deus. Aleluia. 18.600.000 gostaria de saber isso aqui. Pastor, como que a Bíblia nos diz para vencer a ansiedade? No versículo 33 e 34, gostaria que vocês acompanhassem comigo, 33 e 34. O Senhor vai dizer, Ele vai terminar essa parte aqui do seu sermão do monte, ainda que Ele vai voltar no capítulo 7, mas sobre esse tema de confiar no Pai, Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui é o ápice do ensino que Jesus está dando no Sermão do Monte. Jesus, esse texto não está desligado de Mateus 5. Jesus está dizendo: agora o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vocês. E agora, vocês não são mais do império das trevas. Vocês agora têm um novo rei. Portanto, mude o rei do seu coração. Qual que era o rei do seu coração? Qual que era aquilo que você confiava antes? Agora Jesus está dizendo o seguinte: agora é hora de você buscar em primeiro lugar o reino. E o que é buscar o reino? Mude o seu tesouro de lugar. Mude a sua prioridade. Enxergue a vida de forma diferente. Não vive em função de suas necessidades. Passe a viver agora em função do reino de Deus e da sua justiça, irmãos. Pastor, por que nós vivemos ansioso? Porque nós não vivemos em função do reino. Nós vivemos em função das nossas necessidades. E nós achamos que o reino de Deus é só para suprir as minhas necessidades. Jesus inverte. Jesus diz: o meu reino é de ponta cabeça. Vocês são cidadãos do meu reino. E quando você buscar o meu reino, todas essas coisas vos serão. Veja bem, o texto não diz todas as coisas serão acrescentadas. O texto diz isso? Porque tem uns pastores malucos por aí que ensinam isso. Busque o primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão. O texto não diz isso. O texto diz: todas essas, que coisas? Que coisas, irmãos? O texto está falando até agora do quê? Que o Pai dá?
Oi? Comida, bebida e vestes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus não está prometendo um iate para você. Deus não está prometendo uma mansão para você. Deus não está prometendo que você vai morar na praia agora. Deus não está prometendo todas as coisas que você quer. Deus diz, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Eu te garanto, comida, bebida e vestes, eu vou te dar. Isso fala de coisas básicas da sua vida. É de casa que você precisa para morar, o Pai vai te dar. Do que você precisa? É de uma família abençoada que serve ao Senhor, o Pai vai te dar. O Pai vai te dar as coisas básicas que você precisa. Pastor, mas me prometeram na televisão que se eu viesse para Jesus, eu teria luxo. Mentira para você. Você sabe por que nós vivemos ansioso? Porque nós estamos atrás de coisa que Deus nunca prometeu para nós. Uns pastores doidos por aí prometeu para você. Deus nunca prometeu. E aí você já está com 50 anos e não tem seu iate ainda, não tem sua casa na praia ainda, não tem o carro luxuoso que você queria, e aí você vai lá e faz um financiamento, se enfia em dívida, porque você acha que ser crente é ter tudo isso, afinal você está servindo o reino de Deus, e Deus teria que te dar. Deus não teria que te dar, porque Ele nunca te prometeu. Mas uma coisa o Pai te prometeu. Aquilo que você precisa para servi-lo, Ele vai te dar. Pastor, quer dizer que Deus não pode me dar essas coisas? Ele pode, irmãos. Deus nos dá muito mais do que nós pedimos. Mas não fique ansioso por coisas que Deus nunca te prometeu. Ai, pastor, mas teve um profeta que me prometeu. Você cobra do profeta. Ai, eu saí da igreja porque me prometeram que me deram uma profecia. Então, você vai lá, não cobre de Deus, cobre do profeta, cobre do pastor maluco que cobrou de que te prometeu. É com ele, não é com Deus. Ai, pastor, me prometeu que eu ia ter um carro 2028, assim e tal. E aí eu fui lá e falou assim, vai na concessionária e compra mesmo sem dinheiro. Então, Deus não prometeu. Agora você está sem dormir para pagar tudo isso. E você está achando que Deus falhou. Deus não falhou, foi você que se meteu na encrenca. Deus pode te livrar dela. Mas não coloque na conta de Deus aquilo que Deus não disse. Irmãos, vamos. Só aqui entre nós. E os anjos e o Senhor. Fala a verdade, a maior parte do nosso perca de sono é por coisa que nós nos metemos que Deus nunca disse que ia nos dar. Fala a verdade. Se nós estivéssemos contentes com a boa casa, com a boa roupa e uma boa comida, a gente não teria metade das dívidas que a gente tem hoje. Por que os nossos pais eram mais felizes e os nossos avós? Porque eles viviam na roça, com a boa casa, com a boa comida, e eles estavam felizes. Mas nós viemos e nós achamos que precisamos ter todas as coisas deste mundo. Pastor, eu não devo fazer uma faculdade? Faça uma faculdade, mas não viva ansioso por isso. Pastor, eu não devo prosperar, ter uma empresa? Tenha, mas não viva ansioso por isso. E mais, não coloque na conta de Deus o que Deus não disse que ia te dar. Eu sei que às vezes isso meio que baixa a sua bola, né? Eu sei que os coaches querem te levantar, quer levantar a bola, e tal, mas não vou fazer isso com você. Porque aí você encher bexiga. Sabe o que é encher bexiga? Aí o crente vai. Aí ele chega no ápice assim, murchou tudo. Ai, Deus, não foi Deus, filho. Mas se Deus te prometeu, se Deus te deu, e você pode ter um bom carro, ter uma boa casa, uma boa empresa, você vai ter isso sem perder o seu sono. Você vai ter isso sem perder a sua paz. Pastor, então, mas o que é buscar o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é primeiro submeter a sua vida ao rei. Então eu tenho minha vida, eu tenho um novo reino. Antes eu submetia a minha vida ao império das trevas. Mas agora qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é o Rei Jesus.
Portanto, eu vou submeter minha vida ao Rei Jesus. Isso é buscar o reino de Deus. Pastor, o que é buscar o reino de Deus? É você orar para o reino crescer, para o reino expandir. É você evangelizar, você fazer missões. É você servir a Deus na sua escola, no seu trabalho. Buscar o reino de Deus é você orar e fazer para que este reino do qual você é cidadão, ele se expanda e ele cresça. Agora eu não vivo mais em função do meu projeto. Eu não vivo em função da minha vidinha. Eu não vivo em função do eu vivo em função do reino. E onde eu estou, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, não é por causa de mim. Não é por causa da minha pessoa, mas é por causa do rei que me elegeu. Nós precisamos ter essa visão. A segunda coisa é a sua justiça. Essa justiça não é a justificação. Essa justificação nós recebemos quando cremos em Cristo. A justiça está relacionada à nossa obediência, ao nosso testemunho diante do mundo. Irmãos, quando a nossa confiança está no Pai, nossas coisas básicas serão acrescentadas pelo Pai. Irmãos, não vivem em função de pão, não vivem em função de comida, não vivem em função do emprego, não vivem em função de nada, vivem em função do reino. Eu estou nesse trabalho, eu estou nessa faculdade, mas por que eu estou aqui? Por causa do reino. Quem me sustenta? Irmão, está chegando uma eleição em outubro, eu estou lá pouco preocupado. Vote bem, escolhe bem, mas eu tenho certeza, independente de quem seja o presidente, eu vou ter um pai que vai continuar cuidando de mim. Ou você não acredita? Porque eu vou te falar. Quando esse último presidente ganhou, parecia que tudo acabou na nossa vida. Tudo acabou. Irmão, passou 4 anos, você continua comendo do mesmo jeito. Você continua vivendo do mesmo jeito. E não é por causa desse presidente atual, não. É por causa do seu pai. Ou você acha que é? Ou você acha que você depende dele? Se você depende de um político ainda, irmãos, eu quero dizer que você ainda está vivendo em função do rei errado. Você vive em função do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, irmãos. Irmãos. Eu quero terminar dizendo para você que esse texto nos coloca diante de um problema muito atual. Tinha um teólogo que ele dizia assim: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Eu acho essa frase maravilhosa. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Porque o problema que a Bíblia está tratando, e que a sociedade está tentando tratar de várias formas, Jesus está falando, você sabe por que você está assim? É por causa do lugar que você está colocando o seu coração. E aí Jesus nos chama a coerência, Jesus nos chama a realidade. Quando você estiver sem dormir, olha para o grilo que está do lado da sua janela. E ele está cantando feliz, e você não está conseguindo dormir, miserável. Mas o grilo está lá pulando. Enquanto você perde o sono, e o grilo está lá feliz, dizendo, eu tenho um Criador que me sustenta. Aí você não está conseguindo dormir, e o pai dizendo, mas você é meu filho. O grilo está tranquilo e você não está conseguindo dormir. Olhe para as aves, olha para as plantas, olha para tudo, e volta em si, cara pálida. Desculpa pelo cara pálida. Sabe, esse texto nos chama a voltar à realidade. Qual a realidade? Eu tenho um pai que cuida de mim. Irmãos, e é interessante, né? Porque nós cremos na salvação. Não, eu creio, pastor, que quando eu morrer eu vou para o céu por causa da obra de Jesus. Aleluia, amém. E você não crê no pãozinho de amanhã, mas você crê que vai para o céu. Pastor, eu creio na minha salvação, eu confio em Jesus, amém, vou morar com Jesus, Jesus vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar, mas não crê que Ele pode te abrir uma porta de emprego. É sério mesmo? Você percebeu como a gente às vezes crê em coisas grandes e não crê em coisas pequenas? Por isso que Jesus usa passarinho, pardal para nos ensinar. Eu falo, irmão, nossa maior vergonha é ser ensinado por um pardal.
A nossa maior vergonha é ser ensinado por um capim, por uma flor. Jesus falou, ó, vou pegar pesado com você. Ô Ave, vem aqui, ensina ele aí, por favor. Ô irmãos. O pardal vira nosso professor de teologia. Sobre soberania e providência de Deus. A flor vira nosso professor de teologia. Sobre providência divina e sobre sustento de Deus. Sobre confiança no amanhã. Aí Jesus fala, eu vou ensinar vocês desse jeito. Homens de pequena fé. Jesus nos ensina. Sabe, a Bíblia nos chama a vencer a ansiedade. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa... Por quê? Por quê? Porque o Deus que cuida do pardal cuida de você. Pastor, como que eu venço a ansiedade? Irmãos, pega essa ansiedade e coloca sobre o Pai. Pastor, como que eu coloco a ansiedade sobre o Pai? Orando. Orando. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, ele está na masmorra, preso, pronto para ser decapitado. Ele já estava condenado à morte. Aí ele escreve uma carta à igreja de Filipos e diz assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim, ai, que hoje é a moda, né? Ai, pastor, você não tem lugar de fala. Já viu isso? Por que eu não tenho lugar de fala? Porque você não tem problema de ansiedade. Então eu vou colocar quem tem lugar de fala aqui. Apóstolo Paulo está preso em Roma, perto da navalha passar no pescoço dele. Você acha que ele tem mais lugar que você? Tem, não tem? Aí você sabe o que ele diz no capítulo 4, versículo 6? Ele diz assim, ó, não andeis de coisa alguma. O homem que está para ser morto diz, não ande ansioso. Pelo contrário, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo estava em paz? Paulo estava em paz porque ele colocava diante de Deus todas as suas ansiedades por meio da oração. Irmãos, eu vou dizer para você, a maior parte das nossas ansiedades chama-se falta de orar. Falta de orar. E às vezes quando nós vamos orar, nós saímos mais ansiosos, porque a nossa oração não é sobre Deus, é sobre eu. Mas a oração do reino inverte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, inverte, não é mais sobre mim, mas é sobre o Pai que está no céu. Dicas práticas. Lance sobre o Senhor. Tenha uma vida diária de oração. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Irmãos, nós temos tempo para ficar 5 horas no Instagram. Como não temos tempo para orar, irmãos? Ai, pastor, mas é que eu estou no Instagram e estou trabalhando. Então dá para você trabalhar e orar também. Ai, pastor, é que eu estou no Instagram e estou dirigindo. Dá para dirigir e orar também. Ai, pastor, estou no Instagram e lavando louça. Então dá para fazer as duas coisas. A segunda coisa, terceira já, é que você deve procurar irmãos para orar com você. Então a gente tem que tirar a postura de estar feliz, ansioso, e falar, irmãos, eu estou ansioso. Ora por mim. Ora comigo. Me ajude a colocar minhas orações, minhas ansiedades diante de Deus. Irmão, ora comigo. Irmãos, procure um aconselhamento pastoral, um aconselhamento com seu líder de célula. E se nada disso resolver, irmãos, vai para o psicólogo. Vai para o médico. Fala, Deus, usa esse médico. Porque talvez seja um problema hormonal. Mas, irmãos, uma coisa que eu quero dizer para você. Ei, crente, como diriam os pentecostais. Ei, crente. Ei, varão. Não
viva ansioso. Não é uma ordem minha, é uma ordem de Jesus. Ansiedade é inútil. Ansiedade é incompatível com quem é filho de Deus. Por que é incompatível? Porque eu tenho um pai que cuida de mim. Pastor, como que eu venço a ansiedade? Coloque a sua confiança no Pai, coloque a sua confiança em Deus, lança sobre Ele as suas ansiedades, e Ele tem cuidado de você. Eu quero dizer algo para você, você vai experimentar dias sobrenaturais do cuidado de Deus. Você vai ver o cuidado de Deus em cada área da sua vida. Mas você é a ave não do ninho. Você é a ave do céu, que sai de casa com confiança para procurar o alimento, na certeza que o Pai já deu para você. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Quantos têm confiança no Pai nessa noite? Diga amém. Oh, irmãos, você não é filho órfão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Irmãos, quantos aqui nessa noite admitem que tem luta com ansiedade? Levanta a mão aí. Seja médica ou seja natural. Vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Você que tem lutas com ansiedade, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Hoje é o primeiro passo. Hoje é o primeiro avanço que você está dando para você vencer essa ansiedade. Nunca mais você vai ter medo de atravessar a ponte. Nunca mais você vai ter medo de passar a ponte para o lado de lá. Agora deixa eu te falar. Ansiedade é um teste para você. Mas eu vou dizer para você, essa tua ansiedade vai ser uma nova fase de confiança em Deus. Você vai confiar em Deus de uma forma como nunca antes na sua vida. De tal forma que as pessoas vão dizer assim, você está cheio de problemas e você está dormindo ainda. Você está cheio de problema e você está em paz ainda. Você está cheio de problema, mas você ainda está tranquilo. Você vai dizer, você não sabe o pai que eu tenho. O pai que eu tenho cuida de pardal, filho. O pai que eu tenho cuida de capim. Você acha que ele não vai cuidar da minha vida? Eu confio no pai que eu tenho. Eu confio no meu Senhor. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque diante do Senhor. Você que está aqui nessa noite, você já admitiu diante de Deus. Senhor, eu tenho um problema com ansiedade. Eu entendi do Senhor que eu não devo ficar ansioso. Mas Senhor, eu preciso da tua ajuda. Você é como o pai daquele menino que Jesus disse: você crê que eu posso libertar o seu filho? Ele disse: Senhor, eu creio. Ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu sei que eu preciso crescer em fé. Se esse é o seu caso, fale ao Senhor. Ore ao Senhor nessa hora. Você deu um passo importante, você saiu do seu lugar. Isso já demonstra uma confiança no Pai. Isso já demonstra uma confiança no Deus que você tem. Isso já demonstra que